Aleluia! Glória a Deus! Amém. Dá um sorriso bem bonito para a pessoa que está do teu lado. Bem brilhante. Para a pessoa do outro lado também. Pergunta à pessoa que está do teu lado se essas cadeiras novas são confortáveis. Já recebi ali um aleluia. São, sim, senhora. Muito confortáveis, graças a Deus. Que bênção, que bom é estar aqui, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje quero partilhar convosco algo que Deus tem estado a ministrar ao meu coração nos últimos tempos. Ia pedir só o Ridson para dar um jeitinho ali no meu microfone, a ver se tem algum efeito. Se faz favor. Algo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. E nós sempre, como a Tânia disse aqui na semana passada, não é? Nós recebemos uma palavra de Deus para nós, amém? Nós não apenas recebemos uma palavra para partilhar, nós recebemos algo que Deus está e quer trabalhar na nossa vida. E Ele nos dá o privilégio de sermos transportadores também dessa mensagem, ou seja, de também podermos partilhar aquilo que Deus tem estado a ministrar e a trabalhar nas nossas vidas. E nós sempre depois vamos entendendo porque que Deus tem estado a falar certas coisas. E enfim, mais uma vez aqui, é um privilégio estar aqui e poder partilhar aquilo que Deus tem estado a falar ao meu coração. Eu quero começar então por ler uma passagem convosco que está em Provérbios 3. Vamos ler do 5 ao 8. Eu tenho aqui uma versão que é a versão BPT, a Bíblia para Todos. Os versículos base desta mensagem que o Senhor quer falar aos nossos corações. E diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te fies na tua própria inteligência. Apoia-te nele em tudo o que empreenderes e ele te mostrará como deves agir. Não te julgues demasiado sábio, respeita o Senhor e afasta-te do mal. Isso será como remédio para a tua saúde, dará força e vigor ao teu corpo. Eu vou pedir a Teresa para deixar aqui um pouco essa passagem. Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque é um privilégio nós termos acesso à tua presença desta forma, Senhor. É um privilégio nós nos reunirmos em teu nome. É um privilégio nós nos sentarmos aqui no conforto deste lugar e ouvirmos aquilo que tu tens a dizer aos nossos corações. É um privilégio nós podermos adorar-te juntos, clamar por ti juntos e buscar a tua sabedoria juntos, Senhor. E nós então, reconhecendo esse privilégio, abrimos o nosso coração e te pedimos que fales, Senhor, com cada um de nós. Só tu sabes, ó Deus, o que vai no coração e na mente, na alma de cada um de nós. E tu, um Deus tão perfeito, tão soberano, tão completo, que vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Tu irás falar ao coração de cada um que estiver disposto a ouvir-te e trarás resposta e trarás direção para a necessidade e para a situação que cada um de nós está a viver. E nós te louvamos também por isso, Senhor. E que essa palavra encontre corações abertos e que nós possamos sair daqui diferentes, ó Deus, da maneira que nós entramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então nós temos, glória a Deus, amém. O Senhor é bom. Então nós temos aqui algo que é um pouco uma receita de sucesso. Quem concorda comigo? Quem quer ser bem-sucedido naquilo que faz? Todos nós, né, queridos? Nós queremos ter famílias bem-sucedidas, carreiras profissionais, empresas, finanças bem-sucedidas, amém? Nossas casas bem-sucedidas, tudo aquilo que a gente fizer, nossa saúde, não é? Nossa própria vida. Nós queremos sucesso. E essa passagem, esses versículos do sábio, trazem um pouco uma receita, um caminho de sucesso. Confiar no Senhor de todo o coração. E ao mesmo tempo, porque só há uma maneira de confiar no Senhor de todo o coração, que é
não confiar na nossa própria inteligência, apoiar nele em tudo que apreendermos, em tudo que fizermos, e ficarmos atentos, porque ele vai mostrar como devemos agir, não nos acharmos demasiado sábios, respeitarmos o Senhor e nos afastarmos do mal. E isso então é receita, é remédio, é saúde, e vai trazer força, vigor, vitalidade ao nosso corpo, amém? Então há um caminho para sermos bem-sucedidos, e esse caminho é algo então que eu quero partilhar hoje convosco, que é o caminho da dependência. Pode dizer comigo? Caminho da dependência. É que a independência é algo natural do homem, do ser humano. Quem concorda comigo? Nós naturalmente tendemos a uma independência. Mas ao mesmo tempo, queridos, a dependência é algo natural do espírito. Se a independência é algo natural do homem, da carne, a independência é algo natural do espírito. Nós, como seres humanos, as nossas crianças, os nossos adolescentes vão crescendo. O que é que nós queremos que eles se tornem cada vez mais? Independentes, autônomos, que não precisem que lhes dê comida à boca, que não precisem que lhes façam a comida, que não precisem que a gente dê dinheiro, ou seja, eles até o próprio dinheiro vão buscar, que não precisem ocupar um espaço na nossa casa, que vão viver as suas vidas. Verdade ou mentira? Então, quanto mais um ser humano natural cresce e amadurece, espera-se que ele se torne mais independente. Mas o homem espiritual é o contrário. Quanto mais ele cresce e amadurece, mais ele se torna dependente de Deus. Posso ouvir um amém? Um dos sinais de maturidade e crescimento espiritual é a nossa total dependência de Deus e das coisas de Deus. Então, para nós, que somos seres espirituais a viver uma experiência natural, carnal, amém? Nós temos o Espírito do próprio Deus a habitar em nós. Nós encaramos aqui uma luta, porque tão natural quanto sermos independentes, eu já vou explicar porque que eu estou a dizer independentes, entre aspas, mas tão natural para nós, para a nossa parte humana, para a nossa carne, é sermos independentes, como é natural para o Espírito que habita em nós, é sermos dependentes de Deus. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E por que eu uso aqui independência entre aspas? Vou chocar. Posso chocar-vos? Estão preparados? É que a independência é uma ilusão. Olha, o Jerry está chocado, não estava à espera dessa. Porque independência está até no dicionário. Uma das definições é não precisar de algo ou alguém para existir. Não depender, não precisar. Isso não existe. O único ser que é autossuficiente, que não foi criado, que se intitula, se chama Eu Sou, o que era, que é e que há de vir, que não teve início e não terá fim, é o nosso Deus. Fora Ele, tudo o resto no universo depende de alguma coisa para existir, para viver, para permanecer, até para morrer. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então, aquele que se considera independente, na verdade, ele está a depender de algo. E se não é de Deus, ele está a depender das coisas erradas. E eu vou vos mostrar o que é que acontece quando nós dependemos das coisas erradas ou quando nós nos tornamos independentes. Abre comigo a tua Bíblia em Jeremias 17. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Jeremias 17, do 5 ao 10. O Senhor Deus, palavras de Deus diretamente para Jeremias proclamar depois ao povo. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, aquele que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Que leve. Essa pessoa é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Pasmem, nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei, o bendito é aquele que confia em mim, aquele que tem a fé em mim, o Senhor. Esse é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão.
Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. E quando não chove, ela não se preocupa, continua a dar frutos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Mas eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Outras versões diz de acordo com as suas ações, de acordo com a forma como ela vive. Esse é o caminho. O Senhor está a mostrar o que acontece quando nós dependemos dele totalmente e quando nós dependemos da outra opção. E essa outra opção, normalmente, é a nossa própria força, é a nossa própria sabedoria. São as filosofias dos homens, são as maneiras dos homens, as estratégias humanas, que muitas vezes são malignas, porque o mundo jaz no maligno. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E então o Senhor nos mostra que ser autossuficiente e independente é o caminho do mundo. O caminho de Deus é caminhar pela fé. E a fé é dependência. Pode dizer comigo, fé é dependência. Eu achava que fé era só acreditar. Ter lá no fundo do meu coração, eu creio. Mas eu tenho aprendido que fé é depender totalmente daquilo em que nós cremos. É viver totalmente dependente disso. O Senhor é o nosso guia e nós... Não é suposto darmos direções ao guia, sabiam? Não é suposto nós dizermos ao guia para onde ele deve nos levar. É suposto a gente dizer, para onde é que é para ir? E vamos. Mas nós, as nossas orações, Senhor, eu quero assim, tá? É verdade ou mentira? Ah, pensei que era só comigo. Mas se nós reconhecermos que ele é o nosso guia, nós passamos então a seguir as suas direções e precisamos depender dessas direções. Então, primeiro ponto aqui que eu quero concluir é que nós vamos ter essa luta diária e contínua entre tornar-me independente, ou seja, dependente das coisas erradas, ou continuar dependente de Deus. Quando nós conhecemos o Senhor, quando o Senhor abre os nossos olhos, quando nos tira lá da lama do pecado, nós trazemos logo essa dependência. Ela é muito natural. Nós somos novas criaturas, nós somos recém-nascidos espirituais. E como diz aquela canção, às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de, quem sabe, crer. E é exatamente isso que acontece conosco. Então, caminhar na dependência de Deus é uma escolha diária e contínua. Pode dizer isso comigo? Caminhar na dependência de Deus é uma escolha. Lucas 9:23, o Senhor Jesus diz àqueles que queriam segui-lo, aqueles que queriam caminhar com Ele, aqueles que queriam ser seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que é constante e é diário. Nós que já estamos nesta caminhada com Cristo, nós sabemos que ela não é um passeio. O Senhor não nos chama a dar uma voltinha. Nós estamos numa jornada, amém? Nós temos alvo, amém? Quem tem meta, quem tem destino, quem sabe que isto é uma jornada, é uma viagem, amém? E nós queremos nos tornar nessa pessoa que Deus nos criou para ser. Nós queremos ser semelhantes a Cristo. Nós queremos cumprir o propósito que Deus criou para nós. Mas nessa caminhada, nessa jornada, eu preciso alertar-te que há uma força que trabalha um pouco contra nós. E que é bastante forte. É uma força forte. Que se chama ansiedade. Os ansiosos levantem só o pé direito. O ansioso ali estava só a abanar a perna. Já estava ali a demonstrar. E mesmo sendo uma ansiedade por algo positivo, porque a ansiedade, ela tanto é uma preocupação com o que pode ou não acontecer, como ela também é uma pressa de algo que nós queremos que aconteça. Então ela é uma ansiedade por algo positivo, eu quero alcançar. Mas o que acontece é que ela faz-nos perder-nos do processo.
Pensem aqui comigo. Eu conheço a Cristo e descubro que eu sou uma pessoa explosiva. Os explosivos levantam só o pé esquerdo. Os explosivos e ansiosos não faz nada. Não faz nada. E então eu descubro que o Espírito que habita em mim, que o Senhor me dá, Ele produz mansidão. E eu fico, amém. Meta, alvo. É lá que eu quero chegar. Ponderação, mansidão, não vou explodir. Verdade ou mentira? E então eu começo a entrar num processo de conversão e transformação, onde eu vou deixando as explosões de lado e vou me tornando manso, vou exercendo mansidão, vou trabalhando o meu coração, os conceitos que eu tenho na minha mente, aprendo a respirar fundo. Tem gente que não sabe respirar fundo, sabiam? Tem gente que não sabe, respira fundo. Não, fundo. Mas a gente aprende, porque é processo, amém? Mas nós temos tanta vontade de chegar a esse estado de mansidão, que nós vamos nos perdendo dessas práticas, dessas disciplinas do processo que me levam a ser manso. E o que acontece? Eu fico a achar que já sou. Porque eu já não explodo tanto quanto antes. Já não é tanto. Então eu acho que eu já cheguei. Pior engano. E por que eu quero já chegar? Porque o já ser, o tornar-me, traz uma sensação de independência. Ou seja, de que eu não preciso mais daquelas práticas. Eu não preciso mais respirar fundo. Eu não preciso mais ter os conceitos certos na minha mente. Eu não preciso mais exercer mansidão ainda que eu não sinta. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Nós queremos a sensação de não precisar mais de. E é por isso que eu começo a dizer, nós vamos precisar sempre. Ou de uma maneira ou de outra. Dependentes vamos ser sempre. Ou dependemos das práticas e das disciplinas e do processo que nos leva à nossa meta. Ou nós vamos nos tornar dependentes outra vez daquilo que me leva para o pecado. Daquilo que me leva para a destruição. Quem está a entender pode dizer amém? Mas nós queremos nos perder das etapas do processo. Nós queremos não depender mais. Mas essa caminhada de dependência, ela é uma caminhada diária e contínua. Nós precisamos ter essa consciência. Jesus, sendo o próprio Deus, colocou-se em posição de dependência contínua. Não vou abrir para não estender, porque eu tenho muita coisa para dizer. Mas num determinado momento, Jesus disse, a minha comida é fazer, quem sabe, a vontade do Pai. Que coisa que a gente depende mais do que comida, gente. Eu dependo bastante. Quem fica irritado quando está com fome? É dependência, a gente depende da comida. E Jesus está aqui a expor, olha, eu compreendo que vocês dependem de comida. Mas eu fiz uma escolha. Aquilo que eu dependo mais é fazer a vontade. Fazer a vontade do Pai me alimenta de tal forma. E o Senhor nos convida a viver esse nível de dependência. O Jerry citou aqui Jesus no Getsemane. Ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim. Mas a tua vontade é soberana. Eu dependo da tua vontade. A tua vontade sobrepõe-se à minha angústia, à minha dor. A tua vontade sobrepõe-se à minha. Amém? E então, nós podemos concluir que caminhar na dependência de Deus não é apenas depender da provisão de Deus, mas é também depender da sua direção. Porque muitos de nós achamos que é dependência de Deus. Claro que eu sou dependente de Deus. Eu acordei hoje porque o Senhor me sustentou. Não é? O Senhor é que me dá o ar que eu respiro. Claro que eu sou dependente de Deus. É o Senhor que me dá força para trabalhar. Claro que eu sou dependente de Deus. Esse é um nível de dependência, depender da provisão de Deus. O convite do Senhor hoje é para que tu passes para um outro nível de dependência, que é para além de depender da provisão, é também depender da direção. Ou seja, eu não faço nada sem que seja Deus a dizer para eu fazer.
Eu não deixo de fazer nada sem que seja Deus a dizer para eu parar de fazer aquilo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Muitos homens, um exemplo aqui, para os homens. Mas nós mulheres também temos, também eu é que prefiro não comentar. Porque a gente sabe no fundo. Mas um exemplo simples, por exemplo. O Senhor, quando criou o homem, Ele já deu ao homem um espírito de ser provedor. Verdade ou mentira? Mas o homem, macho, tá? Tem a tendência de agarrar essa provisão com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos. Uma esposa, uma mãe de família, ou um filho que chega para um pai, para um marido e diz: preciso disto. Homens, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Preciso mais isso, preciso comprar aquilo. Vou trabalhar. Verdade ou mentira? É só meu marido que pensa assim? Vou fazer horas, vou para o Uber, vou não sei para onde. Não, homens. Pensei que é noutra igreja então. Na hora, trabalhar e buscar dinheiro, fazer mais dinheiro. Quem está a entender? É natural, provisão. E o homem até sabe, é Deus que me dá força para trabalhar. E é Deus que vai me dar também um emprego para eu trabalhar. Mas será que esse mesmo homem pensa, será que é mesmo isso que Deus espera de mim? Será que esse é o momento de ir trabalhar? É que é tão natural depender da provisão, que se esquecem que também precisam depender da direção. Será que é mesmo para ir trabalhar? Será que é mesmo essa porta? Será que é mesmo para eu ganhar X e não Y? Será que esse é o momento de comprar ou de vender? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Não apenas depender da provisão, mas depender da direção. Mulheres, a mesma coisa. A gente toma controle de tudo. Queremos fazer tudo com as nossas mãos. E quando dá errado, sabe o que a gente faz? A gente reclama. E reclama com aquele que estava do nosso lado e não fez nada porque nós não deixamos fazer nada. Muitas vezes é isso. Nós não deixamos fazer, não estou a dar conta. E quando não dá conta, tu não fizeste, tu não... Mas será que nós, por exemplo, Senhor, é mesmo para eu dar conta disso tudo? Não há momentos em que a coisa em que é momento de descansar em Deus, em que é momento de não fazer nada, em que é momento de esperar, em que é momento de recuar, em que é o momento de submeter, em que é o momento de dizer sim, querendo dizer não, e não querendo dizer sim. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Depende da provisão de Deus, mas depende também da direção de Deus. Não confies nas tuas próprias forças, não confies na tua própria inteligência, não confia totalmente naquilo que tu já sabes, porque aquilo que tu já sabes só te trouxe até aqui. Se tu queres ir além, tu precisas saber coisas novas. E é o Senhor quem vai te dar essas direções. Amém? Estou a entender, igreja? Vamos abrir Mateus 4:4. Olha o que Jesus diz no deserto, quando foi tentado pelo diabo. O diabo disse basicamente: não é o Deus da provisão? Se tens fome e és o filho de Deus, provê a tua necessidade, provê o pão através dessa pedra. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está a dizer, é verdade, Ele é um Deus de provisão, mas eu não vivo só dessa provisão, eu vivo da sua direção. Mais importante do que eu comer agora é eu saber o que é que Deus quer que eu faça. Mais importante do que suprir a minha necessidade é qual é a vontade de Deus, a palavra que sai da boca de Deus para a minha vida nesta hora. Será que nós temos sido dependentes nesse nível ou estamos no nível raso da dependência da provisão? O Senhor quer te levar a um nível de dependência mais profunda, amém? E esse nível de dependência mais profunda ele é revelado pelo nosso nível de obediência. O nosso nível de obediência revela o nosso nível de dependência. Eu digo isso muito às minhas filhas. Se vocês não fazem o que eu digo, é porque não precisam. É porque podem fazer e arcar com as consequências das suas próprias escolhas. Se eu digo, vai à escola e falta, não me obedeceu, não deu importância àquilo que eu digo,
Então é porque pode arcar com as consequências disso. Quem está a entender? A independência é: eu não quero fazer o que Deus me diz para eu fazer, então eu vou arcar com aquilo que eu fizer. E nós já vimos em Jeremias 17 qual é o caminho, o que acontece, não é? É uma árvore lá no deserto que não sobrevive a nada e nada de bom sai dela. Não somos nós, amém? Imaginem, quando alguém descobre que tem uma determinada enfermidade que precisa tomar uma medicação contínua. Chato, né? Ninguém quer. Mas se as opções são: tomas essa medicação contínua e pronto, vives a tua vida no máximo do normal, ou não tomas e a segunda opção é doença, que pode até virar morte. Não se torna muito mais fácil tomar a medicação, sabendo qual é a outra alternativa? A nossa tendência é encontrar uma terceira alternativa, é dizer: não, eu acho que eu consigo não tomar a medicação e sobreviver ao mesmo tempo, e ficar bem ao mesmo tempo. Verdade ou mentira? Isso é o homem a confiar no próprio homem, na sua inteligência, aquilo que a gente viu no início em Provérbios. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então a consistência no processo, por si só, já é sucesso. Alguém que aprende que não pode determinado alimento, ou que tem que tomar determinada medicação, ou os coitados dos diabéticos, que, né, é uma vida toda de controlo alimentar e etc. Alguém que aprende a ser disciplinado disso, porque sabe que disso depende a sua saúde, já é alguém bem-sucedido. Se calhar mais bem-sucedido do que alguém que não tem aquela doença. Porque a pessoa que não tem aquela doença não precisa controlar-se. Esse já aprendeu autocontrolo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? O autocontrolo é um fruto do Espírito que habita em nós. Então, ser consistente no processo, já estás a produzir autocontrolo. O Espírito está a produzir autocontrolo em ti. E isso por si só já é bênção, já é sucesso. Não precisamos ficar ansiosos por já não precisar deste remédio, por já não precisar destas práticas, por já não precisar desse processo. Eu sei que é chato. Eu também não quero. Sabiam? Eu também, se pudesse, dispensava o processo. Chegava logo lá. Se houvesse uma magia, uma varinha mágica, algo que o Senhor dissesse: faz isso e já chegas lá e não precisas de mais nada do processo, que nós já vamos ver aqui algumas coisas que são necessárias. Eu também iria. Mas isso não é dependência. Isso é um caminho de independência. À medida que eu já não preciso das coisas que Deus está a dizer que eu preciso, na medida que eu já não dependo mais dessas práticas que Deus está a dizer, essas práticas te levam lá, eu torno-me independente. Posso ouvir um amém? Vocês ficarem em silêncio. E então, posto isto, eu queria não quero me estender muito hoje, mas eu quero deixar aqui algumas práticas desse caminho da dependência. E eu refleti muito sobre isso, eu queria dizer muitas, e confesso que eu queria assim usar uma linguagem muito, sei lá, científica, moderna, elegante. Mas eu sou dependente e o Senhor não me deixou fazer aquilo que eu queria, dizer aquilo que eu queria. E levou-me aqui a 3 pontos, a três práticas das quais nós precisamos ser dependentes diária e continuamente, como eu disse aqui no início, porque delas dependem a nossa vida. E ao analisar sobre isso, eu lembrei-me também não quero abrir para não estender, mas Apocalipse 2, quando lemos a carta de Jesus, não é? Às igrejas, no caso a igreja de Éfeso, e ele usa a expressão: que eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Quem já ouviu essa expressão de certeza? Ai, não estou mais no primeiro amor, perdi o primeiro amor. Nós às vezes facilmente nos enganamos e achamos que esse primeiro amor trata-se de um sentimento. Mas a Bíblia não se refere a amor como sentimento. Esse amor ágape não é sobre um sentimento. O amor são atitudes, o amor são ações. Então, quando o Espírito diz à igreja: perdeste o primeiro amor, não está a dizer deixaste de sentir, está a dizer deixaste de fazer.
tanto que ele diz depois no versículo 5, arrepende-te e volta a fazer aquilo que fazias no início. Volta a essas práticas. E então essas práticas, essas coisas que eu vou falar aqui agora podem parecer, eu já sei isso, mas eu creio que o Espírito está a dizer, talvez tenhas perdido essas práticas. Talvez tenhas achado que já não dependes delas. Ou que elas já te são naturais, ou que já dominas, ou que já está tudo sob controle, ou que já chegaste num nível, num patamar, estás muito perto da meta. Eu não sei que engano é que foi, mas o Senhor está-te a dizer, tu precisas reconhecer que ainda precisas dessas práticas diária e continuamente para chegar onde tu queres chegar. E não vai haver um momento onde não vais precisar mais delas. Essa é a parte que me doeu mais. Até Jesus voltar, a Bíblia diz que até Ele voltar, tudo aqui na terra será imperfeito e incompleto. Quando chegar aquilo que é perfeito, tudo que é imperfeito e incompleto vai desaparecer. Mas até lá, é isso que temos. Então nós precisamos diminuir essa pressa, essa ânsia de nos tornarmos e aprendermos a ter prazer e alegria no processo. E na dependência das coisas do processo. Está dá para entender aqui, pastor? Do processo e das práticas e das disciplinas desse processo que me levam onde eu quero chegar, amém? Então eu vou pôr aqui já esses 3 tópicos e vou falar deles muito rapidamente. Nós precisamos ser dependentes da oração, da palavra e do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo eu já vou falar em 3 dimensões, que é comunhão, serviço e discipulado. E que Deus me ajude. 1 Tessalonicenses 5,17 diz para nós orarmos sem cessar. Cessar é sinônimo de parar. Quer dizer que a gente tem que orar sem parar. Outras versões dizem orar continuamente. Outras versões dizem orar sempre. Outras versões dizem orar em todo o tempo e mais algum. Nós achamos que orar já é tão simples, que já dominamos. E perdemos essa noção de que, ei, eu oro porque eu dependo de orar. Eu preciso orar. Eu não tenho outra forma de viver. Eu preciso falar com Deus. E talvez alguns de nós, não, mas eu falo com Deus todos os dias, o tempo todo. Mas Deus está a dizer, mas tu precisas também daquele momento onde tu desligas tudo. Para falar só comigo, para me dar atenção só a mim. Eu não sei vocês, mas eu uso muito o telemóvel, muita tecnologia para ler a Bíblia, para ouvir música, para fazer estudos e etc. E pensa numa tentação que é estar a orar, ler e etc. E aparecer aquela bolinha verde lá em cima, uma que tem. Quando aparece o ícone do WhatsApp, é que é uma comichão para ir ver quem foi, o que é, é um problema, é uma coisa boa, é um não sei o que mais. Será que é minhas filhas, será que é meu marido? Quem não? Sou só eu. Tira aquele tempo, põe o telemóvel no silêncio, ele nem toca, mas aparece lá aquela bolinha. E eu fico, Por quê? Porque é natural da nossa carne querer fazer outras coisas, querer distrair-nos, querer, enfim, fazer outras coisas. E o Senhor está dizendo, mas tu precisas depender desse tempo onde não estás a dar atenção a mais nada. Esse tempo é precioso. Jesus orava continuamente, mas ele tinha os momentos em que, para tudo que eu preciso ir falar com o Pai, e expor aquilo que vai cá dentro. Mas nós temos a mania da independência, que é o Senhor já sabe. Quem não? Quem não ora assim, Senhor, tu sabes, né? Não é? E é verdade que Ele já sabe, mas não é o Senhor que precisa da nossa oração. Porque se Ele precisasse, realmente Ele não precisava. Porque Ele já sabe. Quem precisa expor aquilo que vai no nosso coração somos nós. Porque quando nós expomos, nós exercitamos dependência. Aí nós às vezes ficamos naquela... não, porque eu já estou muito maduro, muito melhor. Então, Senhor, abençoa aquela fulana que me magoou. Eu não tenho nada contra não, Senhor. Eu libero a vida dela, abençoa, né? Não, Senhor, eu não... Achamos até que enganamos Deus, olha só. Que Deus não sabe que a mágoa está lá dentro.
Nós podemos e devemos, dependência é expor. Senhor, fiquei muito chateada com a fulana. Me magoou, me feriu, doeu, estou com raiva, estou com ódio. Queria dar um murro na cara dela. E é isso, é expor. São coisas feias que nós sentimos, mas nós precisamos expor. Expor é exercitar a dependência. Quando nós nos afastamos, quando nós caímos, quando nós estamos mais esmorecidos, aí fica aquela vergonha de ir orar, porque para começar eu vou ter que pedir perdão que sou só eu, perdão pelos dias que eu não tirei o tempo, perdão por aquilo que eu fiz. Aí fica aquela vergonha, aquele distanciamento, e a gente fica, não vou. Mas quando eu entendo que eu dependo disso, eu sou dependente da oração, então eu fico, não dá, não posso avançar mais um dia sem isso. Não posso avançar mais um dia sem pedir perdão. Sabem o que eu faço? Não sei. Eu não perco nem muito tempo ali no perdão, não. Porque se eu ficar ali, eu depois nem saio mais. Porque eu sei, aí eu exerço aquilo que eu acredito que o Senhor conhece o meu coração e que Ele já me perdoou. Então eu aciono na hora o perdão de Deus. Senhor, eu fiz isto e eu reconheço e eu sei que Tu me perdoas disso. Nem vou ficar aqui muito tempo, porque senão a minha tendência vai ser não fazê-lo. Então eu vou já acionar a graça e vou ultrapassar. Eu vou para o próximo passo, que é o que é que Tu queres de mim? O que é que queres que eu faça? O que é que eu posso fazer a seguir? Como é que eu corrijo isso? O que é para eu fazer hoje, Deus? Porque o de ontem já está. Não vale a pena eu ficar aqui meia hora a pedir perdão, porque eu não devia, e foi aquilo, e foi ali, e foi além. Isso já não... Eu preciso é do próximo, Senhor. Eu arrependo-me, foi assim, mas não é isso. Não é isso mais forte, não é isso que vai me dar força para o que venha a seguir. Então eu foco-me naquilo que eu preciso para o que venha a seguir. Dá para entender mais ou menos? Amém? Então nós precisamos exercer essa dependência da oração. Amém? Ser dependente da palavra. Não preciso explicar muita coisa que a nossa Tânia partilhou na semana passada. Amém? Quando estiver aqui na semana passada, com excelência e maestria, a importância da palavra na nossa vida, como nós precisamos viver apoiados na palavra. Aquela frase maravilhosa que ela disse, que a palavra não deve ser o recurso do desesperado, mas a escolha do sábio. Quantos querem ser sábios? Quantos querem ser desesperados? Não. A palavra deve ser a escolha do sábio. Eu não deixo para não ter mais nenhuma alternativa a não ser ir para a palavra. A palavra é a primeira coisa em que eu penso. Surge o conflito, surge o problema. O que a palavra diz sobre isso? O que a palavra me ensina sobre isso? Qual é a direção de Deus para essa situação? E quanto mais a gente lê, eu sei que também dá preguiça, gente. Eu sei, eu gosto muito de ler, mas nem todos nós fomos estimulados na infância a ler. Pois há pessoas que têm complexidades mesmo, dificuldades na leitura, dislexia e dificuldades de concentração. Tudo aponta contra. Há várias forças contrárias. Mas nós precisamos entender que nós dependemos de saber como agir. Nós dependemos de ter a palavra absorvida em nós, como o salmista diz, não é? Escondi a palavra no meu coração, eu guardei como algo muito precioso. Salmo 119, 105 diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quem nunca bateu com o dedo mindinho num móvel? Que atire a primeira pedra. Não é uma dor insuportável? Né? Só uma lágrimazinha no canto do olho. É um pouco isso, a palavra é luz para evitar dores desnecessárias. Quantas vezes não tomamos caminhos de dor desnecessários porque não estava aqui? O que a palavra diz? O que a palavra tem para mim? O que a palavra quer? Qual é a direção de Deus? Qual é a vontade de Deus nessa situação? Se nós precisamos, eu creio que toda a gente... Quem precisa trabalhar para comer? Os mais novos, quem precisa, os mais novos precisam ir à escola para passar de ano, pelo menos.
É, né? Pelo menos ir. Depender da palavra é tipo isso. Não tem outra hipótese. Se eu não for trabalhar, eu não ganho. Se eu não ganhar, eu não como, não pago as contas. É isso. Se eu não tiver a palavra, eu não sei para onde é que eu vou. Vou tomar caminhos tortos, vou tropeçar e vou cair, vou me aleijar, vou me magoar, vou ferir outros à minha volta. Eu não tenho hipótese, eu dependo. Posso ouvir um amém? Amém. Gente, hoje em dia, irmãos, me perdoem, mas nós não temos desculpas para não ler a Bíblia. Já não temos. O Senhor tirou misericórdia e graça de Deus. Nós temos aplicações nos telemóveis com 300 versões diferentes da Bíblia, com linguagens fáceis de entender, com devocionais com a Bíblia explicada. Ainda tem uma coisa, gente, ainda tem uma coisa maravilhosa. Eu quero abrir aqui, versículo do dia. A sério, versículo do dia, tem uma explicação do versículo, uma oração para se... Não temos desculpa mais. Nem que seja, querido, começa por aí. Não estou a dizer que é para nós ficarmos nesse nível. O Senhor vai te levar a níveis mais profundos. Mas se tens dificuldade, começa pelo menos pelo versículo do dia. Memoriza-o, entende-o, passa o dia inteiro a dizer qual é o versículo do dia hoje, eu nem sei. E que bênção, respeitar os pastores e responsáveis da igreja. Amém. Recebam, eu não sabia, juro. E procurem, tratem-nos com toda a estima e amor por causa da missão que eles têm. Gente, isso é de Deus. Juro que eu não sabia. E procurem viver em paz uns com os outros. Pelo menos o versículo do dia memoriza, ou repete, diz: sim, Senhor, eu entendi, é para fazer isto, me dá uma oportunidade de fazer isto hoje. Não temos desculpa mais, porque precisamos ser dependentes disso. Posso ouvir um amém? Amém. E por fim, ser dependente do corpo de Cristo. Sabem que é muito difícil para nós pastores falar sobre a igreja, sobre a mesa, como o pastor partilhou aqui há umas semanas, sobre o corpo, sobre a missão, porque parece que estamos a puxar a brasa para a nossa sardinha, né, pastor? Parece que é algo que nós queremos, que nós precisamos, mas o Senhor nos deu essa função de alertar e de ensinar sobre isso, porque o mundo vai ensinar o contrário. O inimigo vai tentar tirar daquilo que nós precisamos, ser dependentes. Ele vai tentar trazer outras fontes para nós dependermos, como já lemos aqui. E Efésios 4, do 11 ao 15. Efésios 4, 11 ao 15 diz assim: e ele, Jesus, Paulo está a falar de Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia! E o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eles estão aí. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Romanos 12 fala que nós somos membros de um corpo e nós somos membros uns dos outros, ou seja, nós pertencemos uns aos outros. Então a igreja, ela tem um propósito do nosso crescimento. O que Paulo está aqui a dizer é que nós precisamos do corpo para que o corpo seja edificado e para que todos nós cresçamos e atinjamos a maturidade de Cristo. Para que todos nós possamos chegar ao alvo e à meta que nós queremos chegar, amém? Nós queremos ser aquilo que Deus nos criou para ser, viver aquilo que Deus nos chamou para viver, cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. E a palavra está a dizer que é através do corpo de Cristo. Se somos dons dados, como já temos ouvido aqui de várias pessoas, somos dons dados uns aos outros. Se somos resposta, nós somos respostas a perguntas. As perguntas de quem? Uns dos outros e daqueles que vão acrescentando.
Se nós não nos posicionamos nem como resposta, nem como aqueles que fazem a pergunta, não vamos conseguir atingir esse nível de maturidade, de crescimento que o Senhor deseja para nós e que está comprometido para nós. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E para terminar, eu quero só deixar aqui uma reflexão sobre essas 3 áreas, essas 3 dimensões do corpo de Cristo, porque é como uma cadeira, olha, como esta mesa com 3 pernas. Se partir uma, se uma não estiver bem, a mesa cai, né? Todos concordam? Uma mesa, uma cadeira de 3 pernas só, se uma não estiver bem, cai para o lado. E essas 3 dimensões do corpo de Cristo é a mesma coisa. Se nós não estamos dependentes desse todo, se uma dessas áreas não estiver bem, se não estivermos numa total dependência, sabendo que essas práticas, essas disciplinas, eu preciso delas para crescer espiritualmente, para desenvolver, para prosseguir na minha caminhada e para chegar aonde Deus quer que eu chegue, nós também vamos cair para o lado. Uma dessas áreas, dessas dimensões é a comunhão. Nós já conhecemos o versículo que está em Efésios 10:25, não é? Não deixemos de congregar como fazem uns e outros. Paulo é que diz, não sou eu. Porque congregar é algo do qual nós dependemos, senão a palavra não diria para nós fazermos. Certo? Quando Jesus partilha o pão, ele diz, façam isso em memória de mim. E ele diz, façam isso em conjunto. E em Atos diz que a igreja, o corpo, os crentes, os primeiros, era isso que eles faziam, comunhão. Porque reconhecemos que é a comunhão que torna o corpo ligado. Nós precisamos ter essa dimensão. E eu sei que quando chega o domingo, à tarde, depois do almoço, eu não sei vocês, mas me dá uma vontade muito grande de dormir. Muito forte. Mas se nós pensarmos ao longo de uma semana, se calhar no dia da célula é o dia que chove, é o dia que o pneu fura, é o dia que a criança está doente, é o dia que o trabalho demora mais um pouco, que o metro avaria, que a greve dos comboios e por aí vai. E haverão todos os motivos para nós não irmos à célula. Mas eu preciso te lembrar, não sou eu, é o Senhor, tá? Não fiquem zangados comigo. Mas nós precisamos lembrar, eu dependo disso. Não é um precisar porque eu preciso saber o que vai ser lá dito, porque eu preciso ver aquelas pessoas. Mas eu posso ver no outro dia, eu posso... Eu dependo dessa prática, eu dependo dessa disciplina. Eu preciso abrir mão de 2 horas do meu dia na quarta, 2 horas no domingo, para a comunhão no corpo de Cristo, para eu poder chegar à estatura, para eu poder chegar ao nível de maturidade, para eu poder alcançar a meta, para eu poder prosseguir para o alvo. Eu dependo disso. Quem está a entender o que eu estou a dizer, diz um amém. Amém, pelo menos está a entender. Podem não concordar, mas entender já é um bom passo. Nós precisamos também depender da área, da dimensão do serviço. Eu não ia ler, mas eu até troquei, disse a Carla, troca o versículo, mas eu vou ler. Romanos 12, peço perdão. Romanos 12, do 4 até o 8. Nem precisa não, vamos ler só do 6. Nós temos dons diferentes conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Quem tiver o dom de anunciar a mensagem de Deus deve usá-lo conforme a sua fé. Quem tiver o dom de servir os outros, que sirva. Quem tiver o dom de ensinar, que ensine. Quem tiver o dom de encorajar os outros, que os encoraje. O que reparte o que tem com os outros, reparta-o generosamente. O que preside ou lidera, faça-o com dedicação. O que ajuda os necessitados, ajude-os com alegria. E o versículo 4 diz do que está a falar. Está a falar da igreja, está a falar que no mesmo corpo há vários membros e que cada um tem a sua função. Nós dependemos do serviço porque nós somos dons dados. Para isso que nós lemos aqui também em Efésios. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Nós às vezes achamos que servir na igreja é ajudar a igreja, mas não é ajudar-nos a nós mesmos a cumprir o propósito. Porque as habilidades, faz o que quiser com elas, mas há dons que são para a igreja.
que não são para ser usados fora. E quer saber mais uma? Não vais usufruir deles para ti mesmo, sabias? Quem tem o dom da profecia não profetiza para si mesmo. Quem tem o dom da cura não se cura. Sabiam disso? Dom da revelação não revela nada para si. Esses dons são dons para nós passarmos. E é aqui na igreja. Então, que o Senhor possa tocar no teu coração essa necessidade, trazer esse espírito de dependência. Eu preciso servir mais do que a igreja precisar. Eu preciso pôr o meu dom ao serviço, porque foi para isso que Deus me chamou. Nós somos membros uns dos outros. Eu preciso cumprir a minha função. Eu dependo disso para chegar aonde Deus quer me levar. Amém? E por fim, o mais difícil. Por que eu deixei o mais difícil para o fim? Se tivesse falado no início, agora estava despachada. Mas talvez a área mais difícil, a dimensão mais dura, é o discipulado. Quem sabe o que é discipulado? Já estou a terminar, tá, queridos? Olha, o último pontinho de todos. Quem sabe o que é discipulado? Discipulado é ensino, é permitir, é mentoria, é permitir que alguém cultive, ensine, revele, ajude, confronte. É permitir que alguém conheça cantos escuros dos nossos corações. E quando Jesus diz: ide por todo mundo e fazei discípulos, Ele disse que era dessa forma. Vocês precisam uns dos outros para serem meus discípulos, porque senão Ele teria ido e não teria dito para nós fazermos isso. Quem está a entender? Ele teria dito: agora quem quiser é meu discípulo e pronto. Ele disse: vão e façam discípulos. Quer dizer que é uma missão do ser humano fazer, ajudar, mentorar, ensinar outro ser humano a ser discípulo de Cristo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E pensa numa coisa difícil, é nós sermos discipulados. Nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos o Espírito que habita entre nós. A pergunta que fica é: para que, Senhor? Não chega, já está aqui a palavra, o Espírito, eu oro, está tudo feito. Eu também não queria que fosse assim. Mas o Senhor deixou isso. E deixou muito claro que esse era o plano A. Que seria para nós fazermos, sendo membros uns dos outros, sendo um corpo, que seria através do homem. Deixa-me só lembrar-vos aqui algumas coisas. O espelho. Quem gosta de se ver no espelho? Quem não pode passar um espelho? Pausa. Eu também. Mas o espelho é algo externo a mim, certo? Que mostra o quê? Eu. Que mostra como eu estou. Certo? Não tem outra forma de me ver por completo sem ser com esse algo externo a mim, que vai revelar, vai trazer uma imagem de quem eu estou e de como eu estou. Ou seja, eu preciso do outro para me ver. Pode dizer isso comigo? Assim, pode ser com cara feia mesmo, nem vou olhar. Eu preciso do outro para me ver. Outra. Nós sozinhos, querido, nós nos inclinamos para extremos. Nós crescemos num lar onde, sei lá, havia escassez, dificuldade financeira. Qual é o nosso pensamento? Nunca mais vou passar por isto, os meus filhos não têm falta de nada. E vamos para outro extremo, porque os nossos filhos precisam ter falta de coisas, está bem? A vida tem falta de coisas. Nós não podemos protegê-los de ter falta de coisas, ou eles não vão saber o que fazer quando houver falta de coisas. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Nós crescemos num lar, enfim. Meu pai era assim, eu vou ser o oposto. O homem é mau e opressor, disse a mulher. Então nós vamos mandar neles e coisa e coisa. Nós tendemos para extremos. Diz comigo: eu preciso do outro para o equilíbrio. Se tu descobres algo que tu tens que melhorar na tua vida, querida, tu precisas urgentemente estar perto de alguém que tem esse oposto. Porque ele vai revelar como é que entras no equilíbrio.
Se és indisciplinado, faz amizade com... Estou a falar de pessoas de Deus, eu estou a falar do corpo, amém? Faz amizade aqui com pessoas que são disciplinadas. Vai ser extremamente irritante, mas vai te ajudar a entrar no equilíbrio. E tu também vais mostrar ao que está no perfeccionismo, ao que está no extremo oposto da disciplina, como tipo, calma, relax. Deixa aqui a garrafa, a gente arruma mais tarde. Aí vai descobrir o toque da pessoa, né? O transtorno obsessivo compulsivo, e vamos tratar também. Quem está entendendo? Nós tendemos para extremos. Eu preciso do outro para o equilíbrio. Outra, estou a terminar, acreditem em mim. A Bíblia diz que o ferro afia ferro. A Bíblia diz muito forte que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para sermos sarados. E eu procurei, mas eu não encontrei nenhuma outra forma de sermos curados emocionalmente, na nossa alma, dos nossos pecados, das nossas tendências, das loucuras que pulsam dentro de nós, a não ser através do outro. Então diz para mim, eu preciso do outro para a cura. Eu não sei que enfermidades emocionais e de coração e de alma vocês têm, eu conheço as minhas, e aquilo que eu tenho descoberto, e acreditem, eu tento curá-las sozinha, só eu e Deus, lendo livros, ouvindo palestras, fazendo exercícios, fazer tudo que me aparece. E a conclusão é a mesma, a Bíblia tem razão. Eu preciso do outro para ser curada. Eu preciso confessar. Há quanto tempo, querido, será que não tens confessado as tuas falhas às pessoas de Deus? Há quanto tempo não tens pedido ajuda para algo que não estás a romper? Há quanto tempo não perguntas ao teu líder ou alguém da tua célula, pessoas de Deus, pessoas idôneas, aquela pergunta simples que eu acho que a gente perguntava no início da caminhada, que era: o que é que achas que eu preciso mudar? O que é que tu estás a ver em mim que eu não estou a ver? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mas nós dependemos desse discipulado, sermos discipulados. As plantas precisam da terra, do solo, das minhocas que fazem os buraquinhos. Verdade ou mentira? Precisa da água, precisa do sol e por aí vai. A planta não cresce sozinha se não tiver os elementos externos a ela que contribuem para o seu crescimento. Verdade ou mentira? Verdade. Então diz comigo, eu preciso do outro para crescer. Quero te convidar a ficar de pé e a fechar os teus olhos. Vou chamar o louvor. Fecha os teus olhos nesse espírito, nesse ambiente que nós estamos a descobrir que talvez estejamos num caminho de independência. Eu não sei onde foi a curva torta, eu também faço as minhas curvas tortas, eu também acho que já estou, que já sou, que já estou a dominar, que já estou perto da meta, mas o Senhor está a revelar a mim e a ti. Estar perto da meta é estar dependente do processo, dependente de mim, dependente da minha palavra, dependente de falar comigo, dependente do corpo, dependente de congregar, dependente de servir, dependente de permitir ser discipulado por alguém, permitir que o outro revele as tuas feridas e que o outro te ajude na cura das tuas feridas e que o outro te ajude no processo de conversão, de transformação. E se uma dessas pernas não estiver bem, queridos, quer dizer que nós vamos cair mais cedo ou mais tarde. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, toma cuidado, vigia para não cair. Então o Senhor te diz hoje, volta às práticas. Volta a essas práticas das quais tu sabes agora que tu precisas depender para romper, para crescer. E Jesus diz que praticar essas coisas são palavras de Cristo que eu estou a trazer hoje. É a palavra de Deus, não trago nada de mim. E Jesus diz que quando nós ouvimos essas palavras e pomos em prática, estamos a construir a nossa casa, a nossa vida numa rocha. Porque a tempestade vem para todos. As tribulações vêm para todos, mas aqueles que se tornam dependentes disso, que praticam e dependem de continuar a praticar, não tem tempestade que abale, não tem tempestade que destrua.
Oh Senhor, fala aos nossos corações nesta hora. Espírito Santo, és tu que constranges, és tu que convences, és tu que nos das forças até para fazer aquilo que é certo. Fala com Deus, querido. Pede ao Senhor para te revelar, se é que já não te revelou. Onde é que deixaste de ser dependente? Aonde é que começaste a confiar na tua própria força, na tua inteligência, na tua maturidade, na tua sabedoria? E pede a Ele força para voltar a essas práticas. Pede a Ele força para fazer esta semana aquilo que é difícil. Seja confessar a alguém, seja pedir ajuda, seja ir pedir perdão, seja voltar a servir, seja voltar a congregar, a ter comunhão. Eu não sei o que é, querido. Mas o Espírito que habita em ti é o Espírito da verdade. Ele vai te revelar. E é o Espírito também que vai te dar força para fazer aquilo que é certo. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, na Tua Palavra. Nós te agradecemos porque Tu nos amas como estamos, mas não nos deixas ficar da mesma maneira. Obrigada por insistires. Obrigada por revelares, ó Deus, as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações. E obrigada pela Tua Palavra que nos estimula a mudar, a sermos transformados e a crescermos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.